Quem puder comentar, pode ficar à vontade. Qualquer objeção, qualquer dúvida, qualquer interesse, o que for, você pode tirar aí. E até porque, mesmo eu sendo daqui, muita gente me conhece, né? Geralmente quando a pessoa de fora aí a gente. E esse cara aí entende, né? Quando é geralmente pessoas do convívio da gente, a gente. Mas eu me dedico à igreja faz uns 4 anos mais ou menos de estudos e teologia e tudo mais. E o tema de hoje é um tema muito importante, né? É um tema sobre o catecismo, né? A pergunta é feita: por que devo ler o catecismo? Conhecido também como SIC, né? Catecismo, C, da Igreja, e Católica, C. Então, o SIC. Só que ele é muito importante porque ele vira tipo uma segunda Bíblia para quem é católico, né? Eu sei que em outros documentos católicos, por exemplo, como o Código de Direito Canônico, que já é mais um catálogo a ser consultado do que ser lido literariamente, né? Assim, pegar ele de cal e salteado. Tem também os compêndios, né? Que é dos concílios, né? Feito pela igreja, mais de, se não me engano, 21 concílios pela igreja, 21. Que a gente chama de Denziger, que é um livro grande, muito robusto, que também tem todos os documentos, tem várias falas de papas anteriores, né, desde o primeiro, desde São Pedro até o nosso papa ordinário de hoje, né, que é o Papa Francisco, Papa Francisco. Quase que eu dizia São Francisco, né? Mas ele justamente escolheu o nome de batismo papal pelos franciscanos. Então, ele é um grande devoto de São Francisco de Assis. Na sua vida, tanto intelectual como uma vida muito peregrina e de pobre, né? Dedicada aos pobres, aos que mais necessitam. Então, o catecismo é esse livro aqui, tá bom? Tá inverso a letra, o cara da frente da câmera, mas é este livrinho aqui. Ele é muito bom, o meu é mais de limão um pouquinho, mas isso aqui tanto faz, nunca muda, sendo autorizado pelo bispo local, né, pela CNBB, que é a Conferência dos Bispos, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todo país tem o seu. Então aqui é CNBB, em Argentina é outra sigla, Paraguai é outra sigla, Estados Unidos é outra sigla. Então aqui a CNBB ele tanto traduz como ele vai lá e dá o veredito, dá o carimbaço, né? Ele diz, ó, tá valendo, é palavra da igreja. E quando é palavra da igreja, é muito impactante, porque a igreja ela vem de 2000 anos, né? A igreja católica vem de 2000 anos. Pode ter objeção de dizer que sim ou que não, mas se você tiver, pode comentar aí também. Então é a igreja de 2000 anos, então ela tem regras, tem leis, tem penas. Não é o que vocês estão imaginando, que uma crueldade, não sei o que, não. É uma regras boas, leis boas, que levam a gente para o céu. O Código Civil brasileiro, né, a Constituição, ela é mais para viver bem os povos, etnias, religiões que convivem no Brasil, né, e outros países também tem a sua. Porém, o Código da Igreja, né, que é o Código de Direito Canônico, tem os seus, e o Catecismo, ele é um livro de moral e fé, ou seja, ele fala sobre vários assuntos, né, que a gente vai debruçar sobre ele daqui a pouco. Então ele fala sobre vários assuntos muito tocantes a acessibilidade humana. Tipo, então ela redigiu, né? Ela vai lá e bota num livro, uma espécie de catálogo realmente, de você ir lá pesquisar e saber qual é a opinião da igreja. Então, ela tanto serve para quem a critica, não tem problema, isso é normal. Tem gente que critica Jesus, Deus, porque não vai criticar a igreja, né? A igreja católica. Mas também ela serve para aqueles irmãos de fé que comungam do mesmo sangue e corpo do Nosso Senhor, que vem da igreja católica. Então, a pergunta ela é bem singela, mas ela é bem específica, porque devo ler o catecismo. Ele realmente é um livro muito grande, né? É um livro de várias páginas,
Mas a letra também é grande geralmente, né? Ou se você for do catecismo amarelinho, fora que não é este, né? Aqui é o verde, é diferente. Foi até minha mãe que me deu. Obrigado, mãe. Agradeço demais. É um livro muito importante. Ele é extenso, ele aborda vários assuntos. E alguns assuntos ele aborda muito sobre o tema. Outros assuntos ele aborda menos. Mas são muito importantes. Então peço para que vocês leiam, quem tiver objeção ou quem tiver dúvida, sendo mesmo católico, que é normal. Ele contém 2.665 parágrafos, então ele é dividido por parágrafo, né? Vou mostrar aqui a você, ó. Essa parte vermelhinha aqui é o parágrafo, né? Aqui no caso é o 1020. E justamente ele vai falar sobre o creio na vida eterna. Um artigo, né? Tá aqui o artigo 12, e tem um parágrafo. Então é dividido por parágrafos. Diferente da Bíblia, que é versículos e capítulos, né? Ou capítulos e versículos, né? A ordem inversa. E que veio há 500 anos, veio existir versículos e capítulos da Bíblia, né? 500, 600 anos atrás. Então é um ganho muito importante. Já o catecismo, ele foi feito no papado de João Paulo II, né? Hoje o São João Paulo II. É um santo, posso dizer, um papa que contribuiu bastante para a Igreja Católica. Não que os outros não tenham contribuído, né? Mas quem conhece, quem é da minha idade ou mais avançado, até quem não é católico, né? Tem o Papa João Paulo II como um grande regente, né? De pessoas, uma pessoa muito inteligente, muito amorosa, devota de Nossa Senhora. Devoto de Nossa Senhora. Então, a pessoa que conhece um pouco da história de São João Paulo II pode dizer que é uma pessoa felizarda, porque tem até livro sobre ele. Tem uma amiga nossa, Vanessa da Conceição, que trabalha comigo, que ela tem um livro de Carol Motgila, né? Que é o nome dele, né? O nome de São João Paulo II, polonês, nascido na Polônia realmente. O seu sucessor após foi o Bento XVI, nascido na Alemanha, que é o Joseph Ratzinger. E o atual é o Papa Francisco, que é o Mário Bergoglio. Tem que decorar tudo isso, né? Estuda para decorar isso. Então, além da Bíblia, tem que estudar a igreja também. Então, é bem complexo, não é complicado, é complexo. Então ele nasceu no ano 1992, o catecismo, numa vontade já de 85, do ano de 1985. Então ele já teve vontade dos bispos locais, quando houve o sínodo extraordinário, né? Após a comemoração aos 30 anos do Concílio Vaticano II. Então, após o Concílio Vaticano II, que terminou em 65, iniciou-se em 1962, bem aí, né? E terminou em 1965. Para quem é católico, para quem estuda história e tudo mais, essas datas assim, 1900, é bem recente. Que aí você vai pegar lá no início, né? Ano primeiro, segundo, terceiro, então passou-se 2020 anos, que é o que nós estamos. Então, é pouco para quem é católico, né? Um dia desse se comemorou o Jubileu de Ouro, né? Com o Papa João Paulo II. Eu digo dia desse, mas foi no ano 2000. Comemorando o fechamento de 2000 anos, né? Onde ele permitiu que vários historiadores, mais de 30, né? Fora os auxiliares, mais de 130 historiadores a se debruçar sobre os documentos da Inquisição, por exemplo, né? É um outro assunto, mas é só para você entrar no mundo, quem também não é, quem é, né? Entrar um pouco do mundo católico, né? Em história. Quando você fala, você não consegue tirar da história a Igreja Católica. Você pode tirar várias denominações, várias religiões, mas tirar o judeu e o católico é meio que impossível. Eu digo impossível porque cada um fez a sua história, né? O judeu com a sua continuação, a verdade, né? Com seu fechamento até o Messias, né? Jesus Cristo.
E o cristão, né, o católico em si, dá esse segmento da palavra do Senhor, da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, que vira magistério através de uma igreja, que essa igreja é a Igreja Católica. Então você vê a importância dela não só titular o livro da Bíblia, né, que foi uma objeção muito grande na época, qual livro seria, né, Pastor de Esma, né, Evangelho de Madalena e outros livros aí, que Apocalipse de Judas, não tem na Bíblia, mas algumas igrejas da época, igreja de Esmina, igreja de Éfeso, igreja de Partago, e assim várias igrejas, elas tinham cada uma tem o seu leque de livros, né, o seu catálogo, né, o seu cano, né, sua régua. Aqui, Bíblia vem de Bíblia, né, e ela vem do cano, tradução Bíblia de Bíblios, que significa vários livros. Ela vem do cânon, que significa régua. Então a cânon bíblico é isso mesmo, é a régua dos livros, ou seja, eu tenho uma régua que mede os livros que tem que se entrar ou não na Sagrada Escritura. Então várias inspirações, e dentre essas discussões a igreja foi lá e se solidificou, a igreja de Roma, né, que era o pontificado maior, hoje em dia também é lá, e foi e promulgou os livros da Sagrada Escritura, tanto do Antigo Testamento, que é a maior discussão, mas do Novo Testamento nem tanto, porque todos aceitam, né, a maioria pelo menos aceita os 27 livros do Novo Testamento. Então eu estou me prolongando aqui, mas vou voltar ao assunto do catecismo. Catecismo 92. Perguntaram aqui se começou no Instagram. Em 1992, já pegando o gancho de 1985, que foi comemoração dos 30 anos depois do Concílio Vaticano II, que houve o primeiro, né, em 1800. Então o Vaticano II mostrou a eles uma nova dimensão de mundo. Então é isso que nós vamos falar também na live, né? Bom, já existia o primeiro catecismo da igreja, né? Existia, que é o Catecismo da Igreja Cristã, ou Doutrina da Igreja Cristã, que era, se eu não me engano, 144 páginas por 22 artigos. Então você vê aí, né? Ali mais ou menos no ano 1500 e alguma coisa, 1530 e alguma coisa, já se tinha um catecismo. E é um catecismo que era validado pela igreja também. Mas conforme se passa os anos, né, eu estou falando com a pessoa aqui, mas conforme se passa os anos, vai se passando também, vai se evoluindo as coisas, né? Então, se antigamente não existia, sei lá, vasectomia, hoje em dia existe, a igreja opina sobre isso. Se antigamente não existia doação de órgãos, hoje em dia existe, a igreja vai e opina sobre isso. Se antigamente não existia, sei lá, homossexualismo, pelo menos do jeito que hoje está, a igreja hoje em dia conversa sobre o assunto, dá suas opiniões. E através da opinião da igreja vai se construindo civilizações, constituições, dogmas da sociedade, né? Código Civil, Constituição, já falei, Código Civil também. Então você vê a importância do mundo, né? Mas com a igreja ali ao lado. Já que antigamente os reis se voltavam à igreja para pesquisar, para saber se está certo ou errado. Já hoje em dia não, né? Hoje em dia pelas repúblicas, né? Pelo semipresidencialismo, né? Pelo semiparlamentarismo, pelo parlamentarismo. Então vários tipos de democracias, né? Mas que hoje em dia já não precisa chegar no Papa, ou então no bispo local, né? Estou precisando de uma opinião sobre isso, não. Eles não perguntam mais. Um presidente ou outro que vai atrás, que nem o atual presidente do Brasil, vai sempre procurar uma outra religião, saber opiniões, né, diferentes sobre tal assunto. Então é importante isso também, né, você pesquisar. Em outros países funciona ainda o monarquia, o reinado,
e eles sim são assim bem ligados à Igreja Católica, sim. Então há uma objeção de sendo voltada à República, né? República não, à monarquia, e voltar também ao lado da Igreja Católica, que é muito forte nisso. Então você vê que é muito importante a igreja em si para a humanidade, não só para ela como igreja, como o corpo de Cristo, mas também para a pessoa que pensa em viver no mundo civil, normalmente na sociedade. Então cada um pode ter sua opinião, sua objeção, mas lembrando que a igreja é maior do que todos nós, porque pelo fato da sua idade, do seu tempo e de conservar, aí a gente pode falar do conservadorismo, né? E de conservar as práticas boas. Infelizmente o mundo hoje não está sabendo mais distinguir do que é bom e do que é ruim. Ou às vezes o que é ruim é bom para algumas pessoas, ou às vezes o que é bom é ruim para outras pessoas. Então em 11 de outubro de 1992, o Papa vai lá, João Paulo II, no seu pontificado, que a gente chama, né? No seu período de Papa, ele vai lá e carimba e diz: aqui é a palavra da igreja. Eu usei palavra de Deus, mas também porque se é palavra da igreja de Deus, porque a gente é corpo místico de Nosso Senhor. Então, se ele solidificou e não há erro, o Papa ele nessas práticas de fé e moral, principalmente de fé, ele tem um dogma chamado infalibilidade papal, ou seja, ele é infalível quando o aspecto é fé. O Papa espirrou, está doente, sei o que, falou uma opinião de alguma coisa de política, o que for, ele não é infalível. Por quê? Porque já não é remetente à fé. Então tem que se lembrar, o que se remete à fé é infalível do ponto de vista moral também, mas o que se remete à política e outros assuntos, né, ele não é infalível, ele é falível na verdade. Então ele pode errar. É que nem o Papa Francisco quando deu aquelas tapinhas na japonesinha, né? Então foi um erro, pode ter sido, não sei, né? Tava meio assim, mas ele se retratou, né? Ele foi lá e falou sobre o assunto, viu aquela pessoa novamente. Então o ato de se retratar em si é um ato de humildade. Então todo santo, beleza, Ayanta, saiu sem querer. Então todo santo, a principal virtude do santo é ser humilde, saber que errou e ir em público, né? Se você errou em público, corrija em público. Se você errou em segredo, corrija em segredo. Então, a partir do catecismo da Igreja Católica, a partir do ano 92, foi se criando uma nova corrente de evangelização também. Já no Concílio Vaticano II, quando terminou em 65, já se criou-se até a Renovação Carismática Católica, a RCC. Aqui deve ter alguém da RCC, acho que José Nildo, se não me engano, né? Meu grande pai espiritual aí. Então as pessoas foram tendo vontades, né? Tipo, já não existia catequista, veio existir. Então eu também digo, quem for catequista, que quiser ser, leia o catecismo. O catecismo ele é feito para o catequista principalmente, porque o catequista ele tem que ler e tirar, não precisa ser reto igual o catecismo, mas tirar as opiniões da igreja para si e de si para o próximo. Então ele vira o instrumento de Cristo, porque quando eu sou catequista eu viro um membro da igreja, é assim? E quando eu sou membro da igreja, eu me torno um membro de Cristo, do corpo de Cristo. Então, olha a responsabilidade. Então, quando eu sou da igreja, sou de Cristo, sou de Deus, sou regido pelo Espírito Santo, que é onde ele se habita na igreja. O Espírito Santo não fica por aí procurando religiões, ele habita em si na igreja, no corpo de Cristo. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, até porque nós somos, assim, a gente somos morada do Espírito Santo, como diz Nosso Senhor, e também somos imagem e semelhança do nosso Deus. Então há uma responsabilidade muito grande em si, uma responsabilidade muito importante em ser catequista.
E lembrando que os primeiros catequistas são os pais. Os pais são os primeiros catequistas, não são os únicos. Porque na hora da educação, primeiro vem os pais, depois a sociedade, depois o Estado. É ordem de educação, ciência, matemática, tudo mais. Mas em ordem de espiritualidade, de levar o seu filho para o céu, sua família, seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, namorado também, noivo, noiva. Esse aí, o primeiro é a igreja. Porque para os pais levar o filho para o céu, eles têm que primeiro provar da igreja. Tá entendendo? Primeiro tem que se provar da igreja, do corpo de Cristo. Você tem que aprender com ela. Tá certo? Então, até porque a nossa sociedade é construída através da igreja, né? Quem conhece um pouco da civilização ocidental, né, que é da África para cá mais ou menos, né? Civilização, para você ter uma noção. Então, da África para cá, da Europa para lá, já é outra, a oriental, né? O mundo oriental, já aqui é o mundo ocidental. Então, o mundo tanto oriental também influenciado, mas o ocidental muito mais influenciado pela Igreja Católica. É por isso que nos orientais tem o japonês, tem os russos, tem pessoas que não creem em Deus, né? Tem os muçulmanos, né? A parte oriental. E a parte ocidental é muito mais cristã. A gente chama do Novo Mundo, né? Novo Mundo e os continentes sul-americanos, centro e norte-americano, né? Então, há assim uma cristianização, né? Hoje em dia a cristandade está muito mais fraca, para dizer a verdade. Mas a gente não pode desanimar. Então, quem for cristão, católico, eduque seus filhos na palavra. E quem for catequista ou quer ser catequista, por favor, leia o catecismo da Igreja Católica. Então, quem presidiu, vou falar agora mais específico do catecismo, quem presidiu, o presidente, né, a pessoa, o prefeito dessa congregação, que é a Congregação para a Doutrina da Fé. Quem não conhece a Congregação para a Doutrina da Fé, desculpa aí, a pessoa ligou para mim. Congregação para a Doutrina da Fé significa os diretórios, né? Para que os diretórios para que você possa fazer um documento sobre fé e moral. Então, sobre fé e moral, sobre direito canônico e tudo mais, a igreja tem uma congregação para a doutrina da fé. E o presidente, né, o prefeito que a gente chama, né, mas quem presidiu essa formação desse documento da Igreja Católica, o catecismo, foi o cardeal Ratzinger, que é Joseph Ratzinger, que é conhecido também como Papa Emérito Bento XVI, que é aquele Papa que está lá, né, meio que tem gente que diz que é o segundo Papa, não. Tem até um filme lançado, né, na verdade, Dois Papas. É um filme bem produzido, mas bem blasfêmico, porque fala mal dos papas, né? Diz que cardeal Ratzinger na época já queria ser papa, e isso nunca foi uma vontade dele. Quem leu sua biografia, quem é católico, que gosta de ler, quem leu sua biografia, quem acompanhou também o Papa 16, vê e viu que não é papa de você dizer assim, ele queria sempre ser padre, cardeal Ratzinger, né? Ele queria ser padre sempre, mas ele tinha uma vocação muito grande para o estudo. Então, é tanto que hoje em dia você falar em teologia no mundo, em qualquer teologia, você tem que sempre se deparar com um cardeal ou com Bento XVI. É um homem muito inteligente, uma das mentes mais inteligentes do mundo, sem brincadeira mesmo. Quem conhece a inteligência dele, quem conhece um pouco da sua história, dos seus estudos, um pouco, né? Porque o homem tem muitos livros, e olha que ele era cardeal, papa, bispo, e mesmo assim era ocupado em fazer livros. Então quem lê sua biografia também vê que ele é uma pessoa muito extensa em conhecimento. Então quando ele presidiu já para fazer esse grande livro que é o Catecismo, ele com outros cardeais e outros bispos, arcebispos, né? Líderes de congregações, de como é que se diz, de paróquias, né, e tudo mais, já voltado ali para o lado da Itália, da Europa, ele fez esse documento. Não é só um documento, na verdade é um livro, né, muito belo e muito bom de se ler.
muito bem elaborado para quem gosta de ler. Para quem gosta de ler realmente, pode pegar o catecismo e ler, você vai ver que é muito bem elaborado. Então ele presidiu, ele apresentou ao Papa que ele era auxiliar, era o braço direito já até por isso que também ele foi Papa depois, ele já era o braço direito de João Paulo II. E João Paulo II, na confiança que tinha ao cardeal, chega a me arrepio, porque é muita confiança de um irmão em fé pelo outro. E ele foi lá e promulgou. Esse aqui é o catecismo da Igreja Católica. Então ele é mais voltado para a Igreja Ocidental, porque também tem um catecismo romano, que é mais voltado para também os ritos orientais. Porque a gente sabe que infelizmente a igreja está... Não é que a igreja, mas os cristãos em si, os católicos em si, os leigos, né, estão muito dispersos, então eles não lêem mais o catecismo até por uma forma de vergonha, porque se eles têm uma opinião e a igreja tem outras, ele fica, poxa, mas não vou obedecer. E você tem que obedecer realmente. Porque se você está aqui vivo hoje em dia, pode gozar da sua vida, é por causa da igreja. Ela foi lá e brigou por isso, derramou sangue por isso. E hoje em dia a gente dá um tapa na cara da igreja e diz assim: eu não dependo de você, eu não preciso de você, então pode ficar passando aí, né? Então, por favor, quem quiser pedir emprestado até o meu, pode pedir. Estou aqui para emprestar, para que você tenha o conhecimento necessário. Mas também tem na internet, você pode pesquisar no site do Vaticano. Só que o documento em si, o catecismo, ele é, como eu falei, ele é um livro de regra, né, de fé e moral da igreja. E ele tem e ele é dividido, por exemplo, ele é dividido em partes, em 4 partes. Porque foi o que eu falei, ele é tão elaborado que ele é dividido em partes. É como se fosse dos artigos da igreja, numa espécie de compêndio em cada parte que ele faz. Então cada parte é específica falada sobre o assunto. Ele começa primeiro a profissão de fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele vai falar uma abordagem sobre os temas nesse creio de fé, né? A segunda parte ele fala sobre o sacramento de fé, o sacramento da fé do cristão, o sacramento, né, do matrimônio, batismo, e vai também falar sobre vinculado à santidade. Se fala de sacramento, se vincula à santidade. No terceira vai falar sobre a vida da fé. Então é muito importante a vida da fé. Você fica assim pensando na vida da fé. Ele vai falar sobre os temas vinculados à fé em si, propriamente a fé em si. Se o outro foi sacramento da fé, do que você crê no sacramento, o outro é a vida em si da fé. Então eu tenho que ter uma vida de fé. Eu não posso só viver o meu bel prazer do jeito que eu quero e tendo sacramento aí para me santificar. E o quarto e último é a oração na vida da fé. Você pode ver que só fala em fé. Os 4 artigos, as 4 partes falam em fé. O primeiro, a profissão de fé. O segundo, sacramento da fé. O terceiro, a vida da fé. E o quarto, a oração na vida da fé. Então, para você ver como é muito fé, o livro do Catecismo da Igreja Católica é vinculado mais à fé. A moral, sim, para que você, através da moral, também possa adquirir a fé. Às vezes, você, de uma forma ou de outra, você adquire mais fé. Às vezes, por moral, você adquire primeiro a fé, primeiro a moral, para depois você, através da moral, adquirir a fé. E depois, você pode também adquirir já diretamente a fé, e através da fé em Jesus Cristo, você vai crendo mais na pessoa de Jesus Cristo, vai tendo mais fé. E a gente, é o que eu sempre digo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Só ama aquilo que a gente conhece. Então não adianta você pensar: eu amo aquela pessoa, mas você nem viu ela, você nem conviveu com ela. É igual a Jesus Cristo. Tem que amar Jesus Cristo o conhecendo, porque ele é uma pessoa. A religião católica é uma pessoa chamada de a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é o nosso centro, é o nosso egocentrismo, é Jesus Cristo. Ele é o nosso tudo.
é que através dele se fez novas coisas, né? Romanos 10 a dizer. Então, a partir de Cristo é que é feito novas coisas, né? O que era antigo passou. Guardar sábado, tipo como se guardava os judeus, não como hoje se guarda como domingos e festas. E também tem sábado, mas antigamente os judeus, hoje em dia, né, também guardam o sábado como não pode fazer nada, né, e tudo. Só que até Jesus mesmo curou pessoas no dia de sábado. O doente não espera, até Jesus falou, né, que o doente não espera chegar a segunda em diante para poder, o domingo, né, o dia depois, para poder ir ao médico, não. Por isso que Jesus sempre diz que a palavra é viva, que ele veio para os necessitados. Por isso que a gente fala em misericórdia. Misericórdia é isso, é miséria, e córdia é coração. Para chegar a Cristo eu tenho que ter um coração miserável. Eu tenho que estar vazio de mim mesmo para poder encher do próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que encher o meu coração, o meu vasilhame da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é disso que vem misericórdia. Misericórdia sempre é um amor superior ao seu, ou seja, eu não tenho um amor suficiente igual ao de Cristo. Então ele tem misericórdia de mim. Por exemplo, quando a minha irmã Lívia, quando ela tem misericórdia de mim, ela tem um amor, o amor dela se refere maior que o meu. Então por ela ter misericórdia de mim, automaticamente ela já está entendendo que o amor dela está maior que o meu, que ela vê que o meu amor não está suficiente para Cristo. Aí vai aconselhando, vai falando, ó, assim, assim, assado. E assim também serve para os meus crismandos, por exemplo. Né? Quando eu digo a ele que sobre o amor de Cristo, eu estou tendo misericórdia dele. Mas automaticamente o próprio Cristo tem misericórdia, porque ele é amor em pessoa. Né? Ele não é um subjuntivo, né? Algo abstrato, não. Ele é a própria pessoa, ele é o próprio amor. Então Jesus Cristo, ele transforma o nosso ser, ele sempre dialoga com a gente para que a gente, nas orações, nas rezas, na contemplação, na adoração, o que for, a gente possa entender um pouco ele, e através desse entendimento a gente vai tendo o amor, que é o que a gente tanto almeja. Né? O homem é sempre um apaixonado pela verdade, ele sempre vai procurar a verdade. Você pode ser de qualquer religião, você pode ser de qualquer denominação, de qualquer congregação, mas você vai ter sempre que procurar a verdade. Aquele papudinho lá na mesa de bar, aquele dali não quer nada com a verdade. Não, ele quer. Só que ele procura do jeito dele, entendeu? Então a gente tem que sempre rever nossos conceitos. Todas as pessoas procuram a verdade, mas nem todas a chegam a ela plenamente, que é o que a gente procura. A gente procura a nossa verdade plenamente, que é a verdade de Cristo, quando eu vou ver ele face a face. Não é assim? Os 12 apóstolos e as pessoas que viviam naquela época viram de Cristo face a face. Mas só que não viram ele como glória. Porque se ele veio como uma espécie de mendigo, vamos dizer assim, de um pobre, ele vai vir na sua segunda vida com a glória. Jesus não vai mais vir de Nossa Senhora e tudo mais. Ele vai vir através da glória. E aí, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com toda a sua benevolência, sua vontade, seu amor, sua verdade. Então, no julgo dele, aquelas pessoas que falam assim, eu não posso ser julgado porque só... Mas Jesus vai julgar. E o catecismo, ele sempre lembra esse julgamento, porque ele não julga por julgar, ele julga para consertar, para corrigir, para a pessoa aprender. Eu mesmo sempre sou um aprendido do catecismo, da Bíblia em si, da tradição da igreja, do magistério da Sagrada Escritura e tudo mais. Então, é muito bom você ter uma igreja que ela se preocupa com a parte doutrinal, porque tem religiões que não tem essa. Na verdade, acho que nenhuma. Pelo menos tem igual o catecismo, quem leu, né? É muito importante, até assim, meu extenso, né? É grande ele e um livro bastante robusto, muito bom. Então, ele tem essas 4 partes vinculadas sempre à fé, porque eu falei, moral e fé. Então, ele sempre vai estar ali sobre vários assuntos. Por exemplo, assuntos atuais de hoje é o homossexualismo, né? Que a igreja vai lá e fala sobre fechar o ato sexual ao dom da vida é um pecado. Ou seja, eu não posso ser, se eu sou homossexual, posso ser? Pode, você pode ser. Só que você pode ser um homossexual celibatário.
Você não é porque é homossexual, gay ou alguma coisa, você não pode ser, eu não vou ser celibatário não, porque eu sou homossexual porque eu quero fazer sexo com outro homem. Ou vice-versa, uma mulher com outra mulher. Então, quando você para o ato sexual, né, a fixação em cometer o adultério sim do próprio corpo, porque se você não tem um cônjuge, mas você tem Cristo como seu Senhor e Cristo como seu noivo. É assim? Eu estou falando de católicos e cristãos também, aqueles que. Então, se você está casado, noivado, namorando com o nosso Senhor Jesus Cristo, não literalmente como a gente fala hoje em dia, né, no mundo, mas na parte espiritual, então não posso traí-lo. E o trair é isso, o trair é você chegar, cometer o ato sexual com uma pessoa por benevolência, por vontade própria, só pelo gozo mesmo de você sentir o prazer e ser por aquilo. Porque o ato sexual ele é abençoado por Deus pela procriação. É o que eu sempre falo nas lives. Existem dois aspectos em si do sexo que é bom para Deus. Significa a restauração, né? a fortaleza a veracidade do casamento, né? Fazer com que os cônjuges se amem, os pares, né? Como a igreja se chama, se amem cada vez mais. E a primeira, que na verdade é a primeira, é a prole, a criança, o bebê, o filho, o herdeiro ou a herdeira. Tá bom? Então sempre pensar nisso. Quando eu saio desses dois aspectos e vou só por gozar na minha vida, por querer o prazer em si, eu estou fazendo errado. Infelizmente. Porque eu estou fugindo tanto do aspecto de alimentar o meu relacionamento, o meu com minha esposa, ou os casais por aí, como também ter a prole, né? Através de Deus. Até porque só pode existir igreja, almas e tudo mais, e um dia ser espírito do lado do nosso Senhor, ou de corpo e alma, né? Na glória celeste, tendo corpo. E só vai ter corpo quando nasce criança, né? Até uma objeção dos albigenses, né? Muito do ano ali, até o ano e criavam os ventres, as barrigas das grávidas, porque eles criam o que é matéria, corpo, né? É ruim, e o que é espiritual, a alma, é bom. Então para eles existiam dois deuses. Então chamavam de albigenses, os cátaros, significa puros, eles se achavam os puros. Então interessante que eles nasceram primeiro para poder ser alguma coisa e depois quiseram destruir os ventres das mães, quiseram matar os filhos, né? E assim se acharam o rei da cocada preta, né? Infelizmente não é assim. A gente tem que zelar o aborto, né? Ponto outro tema, o aborto, que desde o século I já afirmava a maldade moral do aborto. Então, como o catecismo é de fé e moral, já se falava da moral do aborto. Porque se eu mato uma criança, eu automaticamente posso estar matando um santo, um doutor, um operário, um pedreiro, posso estar matando essas pessoas, porque ela vai ser um dia alguma coisa, né? Só quem pode tirar, o Criador é que tira a vida, não a criatura, tá bom? Aí a gente vai falar também da questão de tirar a vida, por exemplo, a legítima defesa, lá no artigo, no parágrafo, né, que eu falei que era parágrafo 2263, vai dizer que tem dois tipos, tem as duas conservações, por exemplo, que é da própria vida, você se defender, mas também tem a questão da morte do agressor. Então, se você, para se defender, sabendo que naquela situação, eu defender minha família, por exemplo, né, minha esposa e minha filha, eu tenho que matar uma pessoa em última instância, eu não sou, como é que se diz, caído em pecado mortal, porque eu preservei 3 vidas. Eu preservei a minha vida, a vida da minha esposa e a vida da minha filha. Isso é o que a igreja fala, não é palavra de cristiano. Se eu matei aquele jovem, o bandido que for, infelizmente, pelo fato dele querer ameaçar a minha vida, eu não cometo pecado mortal. Mas, por exemplo, eu vou falar se
por exemplo, uma pessoa vem me assaltar com uma faca, é um assalto, e eu vou lá e dou um tiro nos peitos dela, aí vai a lei da proporção. Eu cometo o pecado mortal porque eu poderia ter equilibrado aquela situação, poderia ter me afastado, corrido, sei lá, alguma coisa desse tipo, e ameaçado até com a arma, mas eu vou lá e dou um tiro nos peitos e a pessoa morre. Então, infelizmente, tem essas duas ocasiões. Vamos sempre lembrar que a preservação da vida, em primeiro lugar, porque o dom da vida vem de Deus, o próprio Evangelho sempre fala, né? A gente tem que sempre ser forte, principalmente o catecismo é muito vinculado ao Novo Testamento, né? Porque é a vida do nosso Senhor. Então, legítima defesa, aborto, falei, homossexualidade, castidade, já vem também da homossexualidade, né? Pode também vir, né? Então, se você é solteiro, seja casto, seja uma pessoa que não queira cometer sexo, até porque com qualquer pessoa, né? Namorado, pode fazer sexo? Não. Cristiano, eu tô noivo, posso cometer o sexo? Também não, papai. Infelizmente, é o que Deus nos diz. O catecismo também fala da igreja, né? A gente tem que sempre estar preparado, porque o casamento, o namoro, o noivado, o casamento, aí quando se acontece, o matrimônio, o casamento, a mistura das partes ali, aí sim, você pode cometer o sexo dentro do que eu falei daquela hora. E vincular a vontade do casal ter mais filhos e de vincular também a vontade de ele se fortificar mais na fé, mais no amor entre os dois. Porque lembrando, a primeira situação do casamento, a primeira vontade de Deus no casamento é a prole, minha gente. Muita gente fala que é o amor entre o casal, mas não é, tá bom? É a prole. Depois é que vem um passinho depois, já ali um passinho de nada, e vem já o fortalecimento do casal, tá bom? Então, também o suicídio, vem a questão da vida. Você, como criatura, não pode tirar a própria vida. Então, o suicídio também é pecado mortal. A igreja fala disso. Então, tomem cuidado. Quando você tem pessoas que têm depressão, você tem que ter cuidado em querer sempre ajudar, em querer que a depressão realmente existe, né? Em querer fortalecer a fé daquela pessoa. Então, tome muito cuidado. Procure orientar as pessoas que estão ali. Também fala sobre a doação de órgãos, que quando você está vivo, só um exemplo, né? Você está na situação, por exemplo, eu estou vivo, mas eu vou doar meu rim. Mas se eu doar meu rim, a medicina fala e comprova, que, lembrando que também a medicina faz parte de Deus, a ciência. Então a medicina vai dizer que se você der o rim, você vai ficar ruim, cara. Você vai morrer em pouco tempo. Aí você tem que se preocupar e você não pode fazer isso, porque você não pode doar algo que vai fazer falta a você e vai degredir a sua vida, tá bom? Doação de sangue pode e tal, que você pode, pelos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, você pode produzir mais sangue e tal. Mas nessa situação não, por favor, gente. Não espalhe que dizendo que a doação por doação é boa, não, tem que ver direitinho. E também a doação de órgãos depois da morte. Aí sim, depois da morte, a doação de órgãos é legal, show de bola. Pode doar, um ato de amor honroso. Merece o mérito ali, né? O carimbo de Deus. A pessoa que doa um órgão depois da morte, né? Faz lá seu testamento, que eu quero doar meu órgão e tal. É legal. Pode doar seu órgão, sim. Principalmente. Eu tenho um pai que doa córneas. Posso ser a pessoa que... Eu fico até emocionado porque meu pai ele não foi uma pessoa muito assim de religiosa e tal, mas ele quando morreu a gente doou as córneas. E meu que... mas era vontade do seu pai? Pode ser que não, mas a gente é família, né? É o corpo de Cristo, a gente tá ali para ajudar. Então, a gente fez a doação das córneas e pode ter uma pessoa enxergando por aí através de uma doação do meu pai, né? Pode ter sido uma vontade dele também, se ele tivesse, mas ele não pensou nisso em vida. Eu, pelo menos, quero muito doar meus órgãos do que puder. Porque se não quero é bom fazer, tá bom? Então, a doação de órgão também é um ato legítimo de você fazer, tá bom? Fala-se principalmente no tripé da igreja, aí, o catecismo, tá bom? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Lembrando,
Porque eu falei Sagrada Escritura e não falei Bíblia? Lembrando que a própria Bíblia em si tem as suas 3 etapas. A primeira etapa, ela é Palavra de Deus. A segunda etapa, ela é Sagrada Escritura. E a terceira e última etapa, ela é Bíblia, tá bom? Palavra de Deus, porque vem a palavra do nosso Senhor, o próprio Deus, né? Ela é Sagrada Escritura, porque foi escolhida como Sagrada Escritura, né? As pessoas, os bispos, a igreja foi lá e selecionou e tá, esse aqui é o livro. Né? E depois disso virou Bíblia, né? Ou seja, Bíblia, eu falei, vem do grego biblos, que significa conjunto de livros. Por isso que tem biblioteca, né? Bibliotecária, né? Pessoa que trabalha na biblioteca. Então tem esses 3 segmentos. Já os outros 2 magistérios, todos os documentos que a igreja vai lá e valida, catecismo, Código de Direito Canônico e outros documentos da igreja, a gente chama de magistério, porque também é regra de moral e fé. E a tradição é aquilo que é entregue. Tradição, sempre lembrando que vem do grego, que significa tradere, que tradere significa entrega, ou seja, o que os apóstolos nos entregaram. É básico, sim. O que os apóstolos nos entregaram é tradição, tá bom? Ok? Eu faltei falar também sobre a tradução do catecismo, né? Que vem da palavra catechice, que vem do verbo catechel, que significa catecismo, né? E a sua tradução real significa instruir a viva voz. Então, catecismo é uma proclamação. É você chegar e dizer assim: olha, para vocês todos e tal, eu falo que Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e aquele negócio todo. Aí você fala: quem fala isso? O catequista. Ele pega a sua turma de crisma, de primeira Eucaristia, o que for, pré-catequese, e fala tudo isso. Ele proclama a palavra de Deus, tá bom? O padre proclama, o ministro da Eucaristia, ministro da palavra, bispo, arcebispo, cardeal, papa, todos proclamam, mas o catequista é meio que vai ali em primeiro lugar, né? Tá bom? Ele vai em missão ali logo na frente, para já dar uma de chapa ali, para já começar a fazer o terreno e fazer novos cristãos. Importante, né, cara? Desde José de Anchieta, que foi o primeiro padre a evangelizar os índios aqui quando veio o Brasil descobrir, né? Ser descoberto, né? José de Anchieta, que é o patrono, vamos dizer assim, né? dos catequistas do Brasil. Tá ok? Lembrando do catecismo, eu estou finalizando, tá aqui. Quem quiser emprestar também pode pedir. Quem puder comprar, compra o seu, não é caro. Interessante que essas coisas são bem baratinhas. Mesmo quando fizeram já no começo ali em 92, já era barato. Então, para poder ser bem acessível, né? Então hoje em dia é muito mais barato, porque é muito mais produzido e aquele negócio, né? A oferta e procura, né? No comércio. Então, eu vou finalizar com antes de tudo, lembrando que a igreja aqui tem um mundo de ensinar, o mundo de santificar e o mundo de reger. O que é mundos? É ser o próprio centro do assunto. Então ela tem a centralidade em ensinar, porque ela realmente ensina, a centralidade em santificar, porque ela é a igreja corpo misto de Cristo, e tem a centralidade de reger, ou seja, os seus pastores. É tanto que eu falei uma vez na missa, porque o padre ele entra por último na missa, porque ele é o pastor que segue suas ovelhas, ele é o pastor que vai regendo suas ovelhas. Então o reger, ele tem um mundo de reger, o padre tem um mundo de reger a igreja, o bispo e papa também. Eu termino com a frase de Santo Agostinho, já está finalizando, que vai dizer assim, no parágrafo 119, já no comecinho, né? Vai dizer: eu não creria no Evangelho, veja bem, Santo Agostinho falou, morreu no ano 430. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha a palavra do cara. Ele disse que não creria no Evangelho, ou seja, no nosso Senhor Jesus Cristo, se não fosse levado a autoridade da igreja, ou seja, ele confia na autoridade da igreja. Tá bom? Eu, cristianidade, confio na autoridade da igreja. De 2000 anos. Como diz o padre Paulo Ricardo, 2000 anos.
Então a autoridade de 2000 anos não pode ser contestada por uma pessoa que nem eu, que tenho 32 anos. Por você aí que tem 15 anos, um crismando, 13, 14, 18, 20 anos. Um pai também que tem seus 40, 50 anos. Então a gente não pode contestar quando estiver errado. Mas quando for dogma de fé, é incontestável. Porque muita gente fala assim, eu conheço Jesus por causa da Bíblia. Não, você conhece Jesus por causa da igreja. Que a própria igreja fez a Bíblia. Ela que compilou, ela que juntou e disse assim, aqui é a palavra de Deus, tá bom? O catecismo também é isso, é uma palavra de Deus. A igreja expressa isso através dela, tá ok? Então, gostei da live, tem até agora 8 pessoas assistindo. Agradeço a participação de quem é meu amigo até, trabalho, né, aqui da rua também. Quem é crismando, catecúmeno, que é uma gente fã tecnicamente. Quem é de família, pai e mãe, que está assistindo, tá bom? Qualquer dúvida pode ir no direto aí, pode ir no direct, né? Fala inglês. E falar no privado. Cristiano, eu queria conhecer mais um pouco, queria pedir emprestado seu livro, né? Queria pedir emprestado um pouco do seu conhecimento, da sua validade aí sobre o catecismo, tá bom? Pode perguntar, pode comentar. E estamos aí para isso, catequizar sempre, sem cessar, tá ok? Termino com a oração final, um simples Pai Nosso, uma Ave Maria, como sempre. Aquela que, se Jesus veio ao mundo através dela, eu quero voltar a Cristo através dela também. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em casa e que Jesus esteja convosco.